Os livros gnósticos foram encontrados em 1945 no Egito, em Nag Hammadi. Então são livros que despertam algo tão diferente daquilo que pregam da igreja, que pregam em alguns lugares, mas na realidade não é um outro Jesus, é o mesmo Jesus da Bíblia. E o gnosticismo não descarta a Bíblia, nós lemos a Bíblia também, mas nós lemos também os outros livros que foram descobertos além da Bíblia. Então, eu coloquei, tem na Amazon para vocês, quem quiser ler, tem a Bíblia Gnóstica Proibida, que foi proibida pelo Vaticano, e esses livros foram livros que alguém um dia resolveu falar que não teria livros, não seriam inspirados pelo Espírito Santo. Então, quem foram esses homens 300 anos depois de Cristo, 350 anos depois de Cristo, que decidiram falar que alguns livros não seriam inspirados por Deus? Então, a pessoa tem a ousadia de falar, olha, eu tenho esse poder de Deus de falar qual livro é inspirado ou não. Então isso realmente trouxe algumas coisas, mas eu não vou entrar nesse assunto, eu vou falar o que esses livros falam. E um dos livros mais maravilhosos disso é o livro Apócrifo de Tiago, tá? É um livro que não está na Bíblia, mas o apóstolo Tiago, que andava com Jesus, no livro de Tomé, também o Evangelho de Tomé, esse livro fala que quando os discípulos perguntam para Jesus, mestre, quem é que vai nos chefiar? Aí Jesus fala, fale com Tiago, busquem Tiago, pelo qual o céu e a terra surgiu. Então é muito importante que nós possamos entender e conhecer Jesus além do que está na Bíblia. Então esses livros trazem uma visão maravilhosa de Jesus. Jesus quer salvar tua vida, Ele quer te ensinar através do autoconhecimento. Então a única diferença do gnosticismo para o catolicismo, para isso, é que nós não olhamos para fora, mas nós olhamos para dentro. Os gnósticos não olham para o que um pastor ou o que um padre ou o papa vai fazer por você, vai chegar por você em Deus. E nós não vemos Deus como um Deus longe, como um Deus que está lá no céu, sentado num trono, julgando, e que para que eu possa chegar a esse Deus eu tenho que pedir para um padre confessar os meus pecados para ele, para que ele peça por mim. Eu não preciso de um pastor para o pastor vir falar com Deus por mim. Essa é a diferença do gnosticismo. No gnosticismo eu entendo que Deus está dentro de mim. Então se eu peco, eu peço para o Pai me perdoar em nome de Jesus. E Jesus e o Pai estão dentro de mim e eu peço para que eles me perdoem e me façam ser como eles. Então esse esforço do autoconhecimento, e através do conhecimento é que você busca a verdade, você busca a santificação. Então, reconhecendo que você é um ser divino, que você tem uma centelha de luz dentro de você, que você alcança a gnose. Que a gnose é o quê? É o reconhecimento de Deus dentro de você. Na psicanálise junguiana, Jung ele traduziu alguns desses livros, ele trouxe isso para o conceito da psicanálise, que é esse eu superior. Você entender que o Espírito Santo, Deus dentro de você, é que tem que reger a sua vida. E não você ir pela carne, pelo lado animal, ou pela sua sombra, que a sombra é a parte obscura de nós, do nosso subconsciente. Então todos os conceitos do cristianismo, eles remetem às coisas que estão dentro. Então você tem a anima e animos, que é a sua parte masculina e feminina, os seus medos, seus traumas vêm por essa sombra. E quando você alcança a gnose, que é esse reconhecimento de Deus em você, você começa a vencer isso, seus traumas. Por quê? Porque você entende que você é um ser divino e não um ser carnal. Você não está dentro de um corpo somente. Você é um com o universo, um com a luz. Não é que você é uma alma, um espírito que está preso dentro do corpo. Não. O corpo não é você. Você não é o corpo. É esse conceito de entender o que é o eu, o que é o eu superior, o que é o meu eu. E o que o meu eu tem a ver com o eu do universo, que é o Pai. Então você entender e se identificar com isso, isso é gnosticismo. É você compreender que Jesus é o Salvador, Jesus é a luz que está acima de todos os universos, independente
do que te ensinaram que Jesus vai ficar te julgando pelo que você faz, ou que Deus fica olhando para suas atitudes ou não de julgamento, não. Deus, ele é amor. Então, quando ele é amor, ele não te acusa, ele te traz para perto dele e te faz entender que ele é um com você e que você tem a mesma natureza dele. Então, você não pode ir contra ele quando você segue a sua natureza. Agora, se você seguir a sua natureza carnal, aí você está longe de Deus. Quando você segue e tem medo, por isso que tem um livro, Oi Poseidon, boa noite. Quando você tem essa identificação com o corpo, você começa a se preocupar com as coisas de baixo, que são de vibrações da matéria. E quando Jesus fala, pensai nas coisas de cima, do reino dos céus, é quando você começa a vibrar nas coisas espirituais. Oi, Andréia, boa noite. Eu sabia que você ia entrar. Você acorda cedo, mas que bom. Olá. E tô vendo aí. Obrigado, Poseidon. Curta aí, gente. Compartilha aí. Eu vou fazer uma live rapidinho hoje, mas aproveitem para perguntar se tiver alguma dúvida aí. E esse conhecimento, esse autoconhecimento de você entender que você é luz e você não é o corpo, é que te liberta. E não é só você buscar isso como para ser melhor que os outros ou para ser melhor, não, é para você alcançar a redenção, a identificação com Deus e reconhecer a sua verdadeira natureza. E esse conceito é isso que importa na sua vida. Porque a maioria das pessoas, a mídia hoje, ele está fazendo o quê? A mídia, elas fazem você se sentir mal com a sua aparência. Por quê? Porque você se identifica com o corpo. Eles falam que você é o seu corpo. Eles fazem você imaginar que você é esse corpo. Oi, que bom, Andréia. Não perderia. E aí, quando você pensa que você é o corpo, você fica sempre chateado, que você se compara com os outros. Quando você se identifica com o que você tem, e aí você perde a sua natureza. E a mídia também, as igrejas fazem você pensar que você tem que ser rico, você tem que ter um carro, você tem que ter casa. Se você não tem isso, você não é nada. E aí você começa sempre a achar que você não é algo e que você tem que buscar ser algo. E aí você fica trabalhando, se matando para ser alguma coisa. E isso é uma estratégia do inimigo, dos arcontes, para que você nunca esteja satisfeito com o que você é. E quando você entende o gnosticismo, entende Jesus, você entende que você já é tudo o que você deveria ser. Independente do seu corpo, você não olha para o seu corpo, você olha para dentro de você, que você é uma natureza divina e você está satisfeito e feliz com isso. E essa satisfação é o repouso no Pai, é o que nós chamamos de repouso. Quando você não se identifica com o corpo, não se identifica com sua alma, com seus sentimentos, não importa se alguém te ama, não importa se você tem namorado, se você é casado, se você tem filho, se você tem... Nada disso importa. O que importa é que você é amado por Jesus, que você é amado pelo Pai, que você é amado pelo Filho e que você é um com eles. E aí você descansa. E você não começa a buscar incessantemente a aprovação dos outros, a aprovação da sociedade, a aprovação de uma igreja, de uma comunidade. Então, essa libertação de uma comunidade, de alguém te aprovando, isso também vem de Jesus. Por isso que ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. E esse reconhecimento da verdade te traz essa comunhão com o Pai. E você percebe que você não precisa de mais nada, você não precisa de ninguém, você só precisa do Pai na tua vida. E aí quando você está cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento, aí você vai para o mundo e aí você libera essa luz para o mundo. Porque não adianta você ir para o mundo sem ser luz, porque as trevas vão sempre te dissipar, vão sempre te prender. Mas quando você, dentro da sua casa, dentro do seu interior, você medita, reconhece a natureza divina dentro de você, e você começa a buscar Deus, realmente, o Espírito Santo, você fala, Jesus vem, me enche, Espírito Santo vem, me enche, Espírito Santo vem, eu quero te conhecer melhor, e você de coração se arrepende, fala, Pai, eu vivi essa vida, agora eu quero buscar a Ti, eu quero viver para Ti, e você começa a reconhecer e a ter mais conhecimento através dos livros, você começa a poder ir para o mundo e começa a poder iluminar o mundo. E a minha ideia é essa, é que mais pessoas aqui conheçam os livros gnósticos e que possam ser multiplicadores dessa palavra. Então, cada lugar onde vocês moram, cada lugar, cada um de uma parte do Brasil, de alguns lugares, vão
multiplicar esse conhecimento, entender que o Pai não é um Deus velho de barba, mas o Pai é o Senhor de todo o universo, essa luz que permeia tudo, que não tem nome, que é invencível, que é invisível, que está em tudo, e que Jesus é o Salvador de tudo, que não é só a discussão de um homem que veio na forma de homem e crucificou e morreu. Não, Jesus é o Senhor do universo, aquele que cria tudo, que está permeando tudo, essa energia que flui dentro da gente. Entender que o Espírito Santo é a mãe, que é a sabedoria, que vem e nos ensina tudo, e que a Sofia, ela nos dá tudo que nós precisamos para que nós possamos conhecer e reconhecer o Pai. Porque Jesus, ele veio só para essa obra, para que nós reconhecêssemos o Pai. Então eu vou ler aqui um pouco do livro Apócrifo de Tiago, que é um livro muito interessante para quem quer começar a entender o gnosticismo, as palavras de Jesus, e você começar a ver. Eu vou ler e vocês podem perguntar aí na live o que tiver de dúvida, tá? Então, o livro Apócrifo de Tiago, tá na Bíblia Gnóstica Proibida, tem o link na bio também, quem quiser, ou pesquisa na internet, tem de graça também algum PDF, pode pesquisar, não é para que não estou vendendo nada. Tiago escreve para a paz esteja com você da paz. Amor do amor, graça da graça, e fé da fé, vida da vida santa. Logo no começo você já vê que esse livro não é algo ruim, então não tem por que ter tirado da Bíblia, nem colocado na Bíblia, porque é um livro que fala de paz, de amor, de Jesus. E ele fala, já que você pediu que eu lhe escrevesse um livro, lhe enviasse um livro secreto, que foi revelado a mim e a Pedro pelo Senhor, então ele está falando que ele está enviando esse livro que foi secreto, que foi revelado só para ele, Tiago, e para Pedro, que é o outro apóstolo. Então você percebe, já esses livros já eram secretos. Jesus falava só para eles e falava assim, não revela para os outros discípulos. Então Jesus tinha algumas coisas que ele falava para os 12, e outras que ele só falava para João, outras que ele só falava para Tiago, outras só para Tiago e Pedro. Porque era um conhecimento que se falasse para todos, a maioria não iria entender. Se ele falasse para a multidão iria matar ele antes da hora. Então ele tinha que falar só para alguns. E nós hoje podemos ter quase todos esses conhecimentos, que a maioria ficaram perdidos aí pelo tempo, foram destruídos, queimados. Então tem muito livro que a gente nem conhece. E aí ele fala, eu não poderia rejeitá-lo, contradizê-lo, mas eu escrevi no alfabeto hebraico e enviei para você, e apenas para você. Mas uma vez que você é ministro da salvação dos santos, esforce-se seriamente e tome cuidado para não repetir este texto para muitos. Isso que o Salvador não desejou contar a todos nós, os seus 12 discípulos, mas bem-aventurados serão os que serão salvos pela fé nesse discurso. Então já esse livro, o próprio Tiago fala para a pessoa para o qual ele escreveu que esse livro, Jesus falou que não era para dar para todo mundo, para todos os 12 discípulos, nem eles deveriam saber e nem para todo mundo. Mas ele diz, bem-aventurados aqueles que serão salvos pela fé nesse discurso, porque eles já sabiam que seria descoberto esse livro. Depois, na época certa, as pessoas que poderiam ler e entender esse livro sem querer matar todo mundo, sem querer perseguir os outros, poderiam entender. E aí ele fala, eu também enviei a você há 10 meses outro livro secreto que o Salvador me revelou. Dadas as circunstâncias, considere aquele como revelado a mim, Tiago. Mas os 12 discípulos estavam sentados juntos. Aqui ele já está contando o que estava acontecendo. Relembrando o que o Salvador havia dito a cada um deles, seja em segredo ou abertamente, mas eu estava escrevendo isso em meu livro. Eis que o Salvador apareceu, depois de se afastar de nós, enquanto olhávamos para ele. E 550 dias, desde que ele ressuscitou dos mortos, nós lhe dissemos, você partiu e se afastou de nós. Mas Jesus disse, não, mas irei para o lugar de onde vim. Se você desejar vir, venha comigo. Então aqui Jesus começa a falar com eles depois de 550 dias que ele ressuscitou dos mortos. Então isso é muito diferente do que está na Bíblia. Na Bíblia já fala que Jesus veio, falou com ele alguns dias e voltou para o Pai. Aqui não, aqui todos os livros gnósticos, quando cita isso, eles falam isso, que Jesus ficou ensinando para os discípulos 550 dias. No livro Pistis Sofias fala
no livro O Evangelho de Valentino fala a mesma coisa, que ele ficou conversando, ensinando com os discípulos 550 dias depois que ele ressuscitou dos mortos. Então, nesse período, já que os discípulos estavam mais maduros para ouvir a palavra, ele começou a contar mistérios. E esses mistérios são coisas que ele não contava para a multidão antes de morrer e ressuscitar. E esses livros são os que não foram colocados na Bíblia. Por quê? Porque tem segredos que a igreja não queria que a massa soubesse para que pudessem manipular a massa. Porque o que tem nesses livros não permite que a igreja manipule. Eu vou ler isso aqui, não tem como eu manipular vocês. Não tem como eu falar para vocês, olha, vocês têm que fazer o que eu faço, o que eu mando, o servo tem que ser obediente, a mulher tem que ser submissa. Não, porque nesses livros Jesus é claro, ele é específico e fala não para essas coisas. Ele fala que você não precisa de um intermediário para chegar a Deus. Você pode chegar diretamente a Deus. E você tem que entender que você e Deus são um só. Então imagina falar para um camponês que ele é um só com Deus e ao mesmo tempo um clérigo, ao mesmo tempo padre. E ele tem o mesmo amor de Deus para ele e para o padre, que ele não precisa de um padre, não precisa dar um dízimo para alcançar uma bênção, não precisa ir lá e pedir oração para ninguém, ele mesmo pode orar por ele próprio. Então isso não era do interesse, não é ainda do interesse dos poderosos. Imagina as pessoas que têm 1 bilhão de pessoas em igreja servindo eles, e de uma hora para outra as pessoas falarem, não, a gente não precisa de um intercessor, eu não preciso seguir regras, doutrinas, eu não preciso fazer missa, fazer campanha de oração, eu não preciso fazer outras coisas fora do meu corpo para alcançar a salvação. Basta eu ser cheio, repleto do Espírito Santo. E aí eu falo com Deus e Deus me ouve dentro da minha casa. Eu não preciso estar todo dia numa igreja, eu não que você não precisa se reunir com os irmãos. Aqui eu não prego que você não se reúna, não prego para você parar de ir para a igreja, não prego não, você gosta, vai lá louvar, vai lá se reunir com seus amigos, com a família, isso daí é a comunhão de Deus. O que não pode é você ser explorado por pessoas que estão enriquecendo às custas dos pobres. Então pessoas que vão lá e ficam pregando 1/2, 2 horas falando que é necessário que uma pessoa que ganha R$1.000 dê 10% da igreja para a igreja, mais as dízimos, mais oferta, mais campanha, e tire isso das pessoas, ao invés de pegar um pobre e dividir o que um outro tem, ou dividir até o que a igreja tem para ajudar esse pobre, isso já não é cristianismo. Cristianismo é isso, é você ajudar os irmãos, os mais pobres, quem tem mais ajudar o que tem menos, e fazer uma comunidade na qual todos sejam iguais, nas quais não tenham acepção de pessoas. Se você for numa igreja onde uma pessoa que chega vestido bem, de terno, gravata, for colocada na frente, e uma pessoa que é mais pobre, mais humilde, for colocada atrás, isso não é cristianismo. Então, e não ter o devido valor, o mesmo valor entre as pessoas, isso não é cristianismo. Um lugar onde façam a acepção de pessoas, porque um tem mais dinheiro, um dá mais oferta e o outro não, isso é acepção de pessoas. Então isso já não é cristianismo, que Jesus diz para não ter isso. Espera que eu vou pegar uma água. Então eu vou continuar lendo. E ele fala: eu irei para o lugar de onde vim. Se você desejar, venha comigo. E todos eles, todos os discípulos aqui, responderam e disseram: se você nos pedir, nós vamos. E ele disse: em verdade vos digo que ninguém jamais entrará no reino dos céus por minha ordem, mas somente porque vocês estão cheios. Cheios aqui quer dizer repleto. E cheio do quê? Essa é a dúvida. Cheio do quê vocês acham? Que ele fala assim: em verdade vos digo que ninguém jamais entrará no reino dos céus por minha ordem ou por meu convite. Em outras traduções falam: ninguém entrará no reino de Deus por meu convite ou por minha ordem, porque eu vou falar, olha, você vai entrar no reino de Deus. Mas Jesus fala aqui:
mas você somente vai entrar porque você está repleto, cheio. Cheio do quê? O Diego falou conhecimento. Fale mais. Quem mais acha o que diferente? Cheio do que ele vai falar? Eu vou continuar lendo e vocês vão entender o que ele fala que é cheio. Pode falar, vai escrevendo aí. Deixem Tiago e Pedro comigo. Então ele fala assim, eu não quero falar com os 12, eu só quero falar com 2. E aí, por que ele escolheu Pedro e Tiago? E mesmo João, que é o discípulo a quem Jesus amava, lá no Evangelho fala, do que ele fala? Então, ele fala, deixe Tiago e Pedro comigo, para que eu os preencha. E tendo chamado esses 2, ele os chamou de lado e pediu aos demais que se ocupassem com o que estavam fazendo. Então Jesus aqui, ele pega os discípulos e fala, Tiago e Pedro, vem para cá, fica aqui do meu lado, que eu vou contar para vocês. E os 12, os outros 10 discípulos, fica ali fazendo o que vocês estavam fazendo. Você imagina isso, eu ia me sentir muito mal. Mas os discípulos já entendiam, porque era uma coisa costumeira de Jesus falar isso. E aí, André falou, Espírito Santo, vamos ver se é isso. E era uma coisa costumeira. O problema dos livros gnósticos é isso. 7 linhas se perderam. Tá assim, o Salvador, você disse, você recebeu misericórdia, 7 linhas perdidas. Então a gente nunca vai saber o que tinha nessas 7 linhas, por causa dos padres, pastores que quebraram, nem pastor tinha, né? Do Vaticano aí. Oi, Sandra, tudo bem? Que proibiu esse livro, queimaram algumas mãos e perderam algumas páginas. Mas dá para entender com a próxima que eu vou ler aqui. Então ele estava falando lá com os 2, Pedro e Tiago, e aí chega uma parte, depois das 7 linhas, e fala assim, você não deseja então ser preenchido? Lembra que falou de ser cheio? E seu coração está embriagado. Você não deseja então ficar sóbrio? Jesus perguntando para eles. Portanto, tenha vergonha, ele fala. Doravante, acordado ou dormindo, lembre-se que você viu o Filho do Homem, falou com ele pessoalmente e o ouviu pessoalmente. Então ele está falando assim, boa noite Sandra, tudo bem? Ele está falando assim, tenha vergonha, porque vocês viram o Filho do Homem, vocês viram o Filho do Pai invisível, Filho do Espírito Sagrado, Filho do Senhor do Universo, Deus o Todo. Vocês falaram com ele pessoalmente, viram ele pessoalmente, ouviram ele pessoalmente. E vocês estão embriagados. Ele fala assim, ai daqueles que viram o Filho do Homem, bem-aventurados os que não viram o homem e os que não se associaram com ele, os que não falaram com ele e os que nada lhe deram ouvidos. Sua é a vida. Saiba então que ele te curou quando você estava doente, para que você pudesse reinar. Porque o que ele fala aqui, né, para vocês entenderem? Ele fala para os discípulos, para os 2, Pedro e Tiago, e ele estava contando e falou assim, você não deseja ser preenchido? Você não deseja estar preenchido, ser cheio? E ele fala, seu coração está embriagado. Você não deseja então ficar sóbrio? E ele fala, tenha vergonha, porque você viu o Filho do Homem, você ouve ele pessoalmente, mesmo assim você não acredita, mesmo assim você não está cheio. Quando ele fala seu coração está embriagado o quê? Do vinho, do fermento dos fariseus. Eles ainda estavam presos na lei, eles ainda estavam presos no conhecimento antigo dos judeus e não conseguiam reconhecer que Jesus estava trazendo para eles o vinho novo, que Jesus estava trazendo para eles o conhecimento novo. E você não consegue colocar vinho novo em odres velhos. E você não consegue costurar um remendo novo em um pano velho. E é isso que a igreja faz. A igreja, nesses 2000 anos, igreja católica, evangélica, seja o que for, faz. E eles querem fazer esse remendo. Pegar o judaísmo, as leis do judaísmo e remendar um pouco do cristianismo e fazer uma junção. E aí deu essa coisa feia que tem hoje. Que nem é o cristianismo, nem é judaísmo. Um crente lá quer fazer um templo de Salomão, que é o do judaísmo, quer pregar mais os livros do Velho Testamento do que o que Jesus falava. E aí as pessoas ficam pregando tanto dízimo
quanto à salvação, quanto a ajudar os pobres, aí esquece de ajudar os pobres, fala que você tem que primeiro ajudar o pastor e dar comida para o pastor, ao invés de dar para um pobre, ao invés de ajudar os pobres, ou ajudar seu pai, sua mãe, sua família, você primeiro tem que ajudar a igreja, e isso não é o que Jesus ensinou. Então, essa junção da religiosidade que vinha lá de Moisés, da lei, foi o que fez a igreja, como nós conhecemos ela hoje, se perder. Então esse é o ponto aqui que Jesus está falando para eles, falando, vocês estão embriagados e vocês viram o homem, mas vocês não acreditaram. Então é melhor aqueles que não viram ele pessoalmente, que não ouviram nada dele pessoalmente, mas depois eles vão acreditar. E quando eles acreditarem, vai ser a vida deles. Porque ele fala que ele te curou quando você estava doente, para que você pudesse reinar. Então, quando você entende que você está doente, que você precisa do Pai, que sua alma está vazia, que você está sozinho, você não tem seu noivo, que seu noivo é Jesus. Sua alma era uma alma feminina. A alma, ela é feminina e ela precisa do noivo. Se ela não tem um noivo, vem um monte de espíritos ruins e atacam sua alma. Vem um monte de espíritos masculinos e femininos e eles oprimem sua alma. Tudo isso eles destroem você. E você precisa de um noivo para te proteger. E quem é o noivo que te protege? É Jesus. Jesus entra dentro de você, dessa carcaça de corpo aqui, que está sua alma ali quietinha, sendo atacada por esse mal, e ele vem e te protege. Ele se une, casa com a sua alma, e aí ninguém mais te ataca. Ninguém mais te perturba. Porque uma mulher solteira, ela sempre vai ter um monte de homem perturbando ela. Até o momento que ela se casa, e aí os homens veem que ela está casada e param de perturbar ela. Quando ela tem uma aliança, quando ela tem um noivo do lado dela. Assim é a sua alma. Enquanto sua alma estiver solteira, ela está sempre a refém de um monte de homens, de um monte de espíritos, de energias ruins, malignas, que vão sempre atacar, porque elas veem você sozinho. E aí elas vêm sozinho e te atacam. A partir do momento que você se une a Cristo como seu noivo, e o Pai e Jesus, que são uma só coisa, o Espírito Santo, o Pai e Jesus, são um só, e eles vêm dentro da sua alma quando você é cheio do Espírito Santo, e aí eles vêm e faz com que a sua alma fique acompanhada, e aí nenhum espírito imundo pode entrar dentro de você, então nenhum demônio vai entrar dentro de você a partir do momento que você estiver cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, porque sua alma não vai estar mais solteira, não vai estar mais vulnerável. Matou quase 10 milhões. Quem que matou quase 10 milhões? Você falar a religiosidade, os padres, as guerras pela religião. E eu vou continuar lendo aqui. Bem-aventurados, e ele fala assim, pois ele os curou quando estava doente, para que você pudesse reinar. Ai daqueles que encontraram alívio para a sua doença. Isso. É isso mesmo, mataram muita gente. Ai daqueles que encontraram alívio para a sua doença, pois eles recairão na doença. Bem-aventurados aqueles que não estiveram doentes e conheceram o alívio antes de adoecer. Seu é o reino de Deus. Portanto, eu digo a você, fique cheio e não deixe nenhum espaço vazio dentro de você. Tá vendo que ele fala de novo aqui? Fique cheio e não deixe nenhum espaço vazio dentro de você, que é o que? A Andréia acertou, é ser cheio do Espírito Santo. Porque se você é cheio do Espírito Santo e não tem nenhum espaço vazio dentro de você, nenhum espírito imundo pode entrar dentro de você. Porque ao nosso redor, esse mundo ele jaz no maligno. Então existem muitos demônios, bilhões, milhões de seres espirituais que estão lutando para pegar almas. A ideia deles é destruir e sugar a energia das almas. E usar o corpo, essa carcaça que nós temos de carne, para que eles façam a maldade, para que eles façam as coisas. Então, quantas vezes você vê pessoas que estão lá possessas de espíritos, ou mesmo você vê, e vocês falam, nossa, como a pessoa fez uma coisa dessa? Você fala, só pode estar com um espírito. E realmente, a pessoa, ela não está sendo consciente, ela está sendo levada a ter várias atitudes violentas, algumas atitudes ruins, por esses seres que eles entram na alma dela e fazem elas de marionete, usam o corpo dela para satisfazer os desejos deles e para fazer a alma pecar, para que a alma não tenha salvação e possa ser
entregue a eles depois que o corpo morre. E aí Jesus ele fala: ai daqueles que encontraram alívio para sua doença, pois eles recairão na doença. Porque Jesus ele não traz só um alívio. Essa doença que ele fala assim é você estar embriagado, é você estar vazio. Porque quando você está carente de razão, carente do Espírito Santo, é como se você estivesse doente. Porque você não tem essa luz. Então o que é um alívio? O alívio é a religiosidade. É como se fosse um placebo. Ele não vai te curar, mas vai te dar um alívio. Você, por um momento, você acha que você está salvo. Você acha que você está lá fazendo rituais, porque você está subindo de joelho, pagando promessa, orando 10 Ave Maria, 20 Pai Nossos, Deus está te perdoando. Que o padre vai falar para você: olha, você pecou? Vai lá e reza 20 Ave Maria, 10 mil Pai Nosso aí. E é isso, e a pessoa não tem que ler um livro, entender quem é Jesus, compreender, meditar, conhecer a si mesmo, ter uma transformação de vida e não fazer mais e buscar a palavra. Não, ela só tem que fazer 10 e 10 lá, e 30, ou subir de escada, ou dar o dízimo, dar um dinheiro, ou usar saios, qualquer coisa assim, que seja um subterfúgio exterior. Não olhar para dentro disso e falar: onde está o erro? Por que eu cometi tal erro? Porque o pecado não é nada mais que errar o alvo. Qual que é o certo de fazer? Por que eu não fiz o certo? Porque eu fiquei com medo. Por que eu acabei tendo ciúme? Que eu acabei fazendo mentir? Porque eu fiquei com medo de falar a verdade. Por que eu tive medo? Porque eu considero que a pessoa não ia me perdoar. Mas eu acho... Então, tudo isso são coisas que você tem que raciocinar. Não, eu menti, aí eu vou fazer só o que o padre falou. Então, essas religiosidade, que é você achar que porque você faz uma coisa externa, material, você vai tratar algo interior, ou vai ter um perdão divino, né, que eles falam, por causa de algo. Ou colocar isso para um terceiro, uma pessoa interceder por você, por algo que você fez. Isso ele fala que é um alívio. E aí sempre você vai recair na doença, sempre vai recair nos pecados. E aí quando você é cheio do Espírito Santo e não deixa nenhum espaço vazio dentro de você, aí sim o reino de Deus é seu. E aí Pedro fala para ele assim: então Pedro respondeu: eis que 3 vezes você nos disse: enchei-vos, mas nós estamos fartos. Jesus fala para ele: por isso eu disse a vocês: encham-se, para que não passem necessidade. Os que passam necessidade, porém não serão salvos. Porque é bom estar cheio e ruim estar carente. Portanto, assim como é bom que você esteja carente e inversamente é ruim que você esteja farto, então quem está farto precisa, e quem precisa não fica farto, como ele, quem está carente, se torna farto. E aquele que foi saciado, por sua vez, atinge a devida perfeição. Portanto, você deve estar carente enquanto é possível saciá-lo, e estar saciado enquanto é possível que você precise. Então, para que possam se preencher ainda mais. Portanto, tornem-se cheios do Espírito Santo. Tornem-se cheios do Espírito. Mas não tenham razão, porque a razão pertence à alma. Por sua vez, é da natureza da alma. Boa noite, Emerson. Então, o que ele está falando aqui é que você tem que ser cheio do Espírito Santo, mas você não pode estar cheio da razão, da racionalidade. Porque existe um limiar entre seguir o Espírito e seguir a razão. Tudo que eu falar para vocês aqui é tudo contrário à razão. Quem é uma pessoa racional, muito científica, racional mesmo, vai falar: é loucura o que esse cara está falando. Ele está falando de um Deus que não tem forma, não tem nome, não existe e ao mesmo tempo existe, que é acima do universo, que Jesus é uma luz que está acima do universo, que criou tudo. Não tem, a razão, a lógica não segue isso.
O Espírito Santo não segue a lógica. E a razão é uma coisa da alma. Então você tem que ser carente de razão. Você tem que parar de pensar em Jesus racionalmente. Porque as pessoas pensam em Jesus racionalmente. Ah, mas ele nasceu de Maria? Como nasceu de Maria? Se nasceu de uma virgem, mas quem é que foi? Foi uma pomba que desceu sobre ele, mas depois foi Gabriel. Se você pensar na razão, você não vai acreditar em Jesus. Porque é uma coisa fora da razão, irracional. Mas é uma coisa que você acredita no Espírito. Isso é fé. E aí, quando ele faz esse jogo de palavras entre você estar carente, estar cheio, e que tem momentos que é bom você estar carente e momentos que é bom você estar cheio, que é ruim você estar cheio, é isso, que enquanto é possível preenchê-lo, você tem que estar carente, você tem que estar carente de razão. Você tem que buscar o Espírito Santo de uma forma aberta, esquecer todo o conhecimento anterior que você tem, larga tudo que te ensinaram na escola, esquece. Para você seguir a Deus, esquece. Tudo que te ensinaram na igreja, esquece. E começa do zero a conhecer o Espírito Santo, conhecer Jesus. E entender que Ele está dentro de você. Você é uma centelha divina que está aqui apagada a sua alma. O Espírito Santo vem, vai te iluminar, te acender, se unir à sua alma e te transformar numa luz que é maior que a luz do sol. Isso é gnosticismo. E isso é contrário à razão. Na razão, você é seu corpo. Se você perguntar para um médico, o médico vai olhar para você como seu corpo, vai falar, olha, isso que você está sentindo, um psiquiatra vai falar, olha, isso que você está sentindo aí é um delírio da sua mente, são os seus neurônios que estão trabalhando isso, é falta, se você está sentindo isso, é falta dessa vitamina, é falta desse remédio, é porque você não bebe água. Então, tudo isso são coisas racionais. Para que você seja cheio do Espírito Santo, você tem que tirar a razão e tem que começar a pensar no reino de Deus de forma aberta, com fé. Fé nas coisas invisíveis. Fé na palavra de Deus e acreditar que Ele é essa luz dentro de você, que não tem nada a ver com as coisas materiais, com essa lei da física, com o que quer que exista. E aí ele fala isso mesmo. Portanto, tornem-se cheios do Espírito Santo. Então a ordem de Jesus é que você seja cheio do Espírito Santo, mas não tenham razão, porque a razão pertence à alma, por sua vez é da natureza da alma. E aí eu vou voltar lá no início, onde eu perguntei, cheio do quê? Que ele fala assim, Jesus fala lá no começo, em verdade vos digo que ninguém jamais entrará no reino dos céus por minha ordem, mas somente porque vocês estão cheios. Agora você entendeu cheio do quê? Ele fala cheio do Espírito Santo. Então aqui embaixo ele responde, portanto tornem-se cheios do Espírito, mas não tenham razão, porque a razão pertence à alma. Então, para você ser salvo, você não vai ser salvo pelo convite de Jesus ou por ordem dele. Você vai ser salvo se você ser cheio do Espírito Santo. E como você é cheio do Espírito Santo? Quando você se esvazia da razão, quando você busca ele, quando você busca o Espírito Santo, o Pai, você pede para o Pai enviar o Espírito Santo através de Jesus para você se encher. E aí, quando você é cheio, você está sempre buscando o Pai, entendendo e Deus falando na sua mente. O Espírito Santo é a mãe, tá? O Espírito Santo, para nós gnósticos, é a sabedoria, é a parte feminina de Deus. Não confundam, tá? Isso mesmo, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E esse olhar para dentro é isso, é você reconhecer a natureza divina dentro de você. E aí você vai ser um discípulo da sua mente. A sua mente, ela vai começar a falar com você. O Espírito Santo, ele fala com o seu espírito, com gemidos inexprimíveis, fala a Bíblia, né? Que ele fala com você, ele intercede ao Pai por você. E quando Jesus ele foi batizado lá no Jordão, a primeira coisa foi o Espírito Santo desceu sobre uma forma de pomba sobre ele. E aí ele entende essa ideia, o que? Quando é a forma de pomba, é só uma imagem daquilo para você entender que o Espírito Santo, ele é a paz que vem dentro de você, ele é a sofia, a sabedoria. E ele entra dentro de você e se une à sua alma. Assim como ele entrou dentro de Jesus, e Jesus se tornou o Cristo. O que é o Cristo? É um ungido. E aí ele foi para o deserto ser tentado, aí ele começou a fazer o ministério, pregar e curar e fazer as coisas. E assim, quando você começar a ser cheio do Espírito Santo, você vai começar
a falar da palavra de Deus. Você vai começar a pregar, a orar pelas pessoas, a manifestar a luz. E o Espírito Santo vai falar através da sua boca. E aí isso vai fazer você ser salvo. Isso que é a forma de ser um com Deus, ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. Os três são um. Então, quando você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é? Então, se os três são um, quando você tem um dentro de você, você não tem um só, você tem os três. Então, quem está com você é Deus e você é Deus. E esse despertar e olhar, quando o seu espírito se une, sua alma se une ao Espírito Santo, se seu espírito se une ao Espírito Santo, você se torna uma natureza única com Deus. Você se torna luz e Deus é luz e não tem uma luz diferente da outra. Luz é luz. E aí você se torna um com o Pai, um com o Filho, um com o Espírito Santo. Isso é gnose. Gnose é você despertar, entender que você é uma centelha divina, que você não é esse corpo material. Eu não sou esse corpo que vocês estão vendo aqui, com barba branca, já velhinho, caindo aos pedaços, feinho. Eu sou luz dentro. Eu sou essa luz que está falando com vocês. A luz fala através da minha boca. Quem fala isso é o Espírito Santo. Eu, por mim mesmo, não iria falar nada. Eu iria falar de outras coisas aqui. Então, quem me deu esse conhecimento, quem me faz entender isso é o Espírito Santo. Quem te faz entender isso é o Espírito Santo. Então, o que eu quero é que você busque o Espírito Santo. E você não precisa de mim para fazer isso. Você fecha a porta do teu quarto e ora o teu Pai que está em secreto, ora para Jesus e ora para o Espírito Santo. E os livros gnósticos falam que você tem que pedir para o Pai. E quem dá o Espírito Santo é o Pai, e o Pai envia o arcanjo Gabriel para te dar o Espírito Santo. Você pode, Pai, envia em nome de Jesus o arcanjo Gabriel que ele me deu o Espírito Santo. Ou você fala, Jesus, me dá o Espírito Santo. Não importa o jeito que você fala, importa o que você faz. E também não precisa falar, você pode somente pensar. Meditação, você pode fechar o olho no seu quarto e não falar nada, e só falar, vem Espírito Santo, me encha, Pai, manda o Espírito Santo, não somente repete, faz como se fosse um mantra, assim, Espírito Santo, não importa, mas o que importa é a intenção dentro de você, ele vai ouvir, e ele não está lá longe, não vai vir lá do outro eon do universo, essa compreensão que você tem, que ele está dentro de você, e você vai começar a sentir dentro de você algo se mover, uma força, uma energia, uma luz brilhante fluindo dentro de você, isso é o despertar, não é algo que vem de fora. Ele está fora, está dentro, está em tudo. A energia do universo está. A mesma energia que está dentro do Sol, lá fazendo o Sol, aquelas explosões de hidrogênio, de coisa que faz o Sol brilhar, está dentro de você. Então, para isso que isso aconteça, precisa ter pressão. E essa pressão você faz através da vontade e através da atenção. E você tem que meditar. Nós gnósticos não somos crentes, tá? Não é crente, não é gritando que você vai alcançar Deus, tá? Não é crente, né? Não de igreja, assim, que você tem que orar alto, tem que gritar alto para os outros verem. Você faz isso na sua casa, em silêncio. Você tá lá dormindo, fala, Espírito Santo vem, você tá deitado, tá no seu quarto, tá no ônibus, tá fazendo caminhada, fala com a Espírito Santo na sua mente, fala com Deus, fala, vem Espírito Santo, me ajude, vem Jesus, me ajude. Começa a ter o hábito de falar com Deus sempre. Vai comprar uma bala, fala, Espírito Santo, eu compro essa bala ou não? Vai comprar um carro, Espírito Santo, eu compro isso ou não? Jesus, me guia. E começa a ler. Porque a palavra de Deus, ela é como se fosse um colírio para os seus olhos. Então, quando você começa a ler a palavra, começa a buscar, é como se fosse um colírio, vai tirando de você muitas coisas que você não via. E aí você começa a entender como orar, como buscar. E aí, isso automaticamente, o Espírito Santo, ele vai aos poucos te limpando de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Então, de dentro para fora, ele vai tirando os seus traumas, seus medos, seus vícios. Isso através da palavra. Porque quando você começa a entender, você vê uma palavra dessa, olha, não tenho razão, seja cheio do Espírito Santo, isso já te transforma. Você já começa a falar, nossa, então eu tenho que ter o Espírito Santo. Então eu tenho que parar de fazer algumas coisas para ser cheio dele. E aí você pensa, não, eu tenho que parar de ter razão, não posso ter razão sempre, não posso pensar com a racionalidade, tenho que começar a deixar ele me guiar. E esse soltar o leme, você crer, ter fé, deixar que ele guie sua vida, que Jesus guie a sua vida e compreender que ele vai te dar tudo. Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas.
Porque a preocupação, o medo, essas coisas tiram a gente da presença de Deus. Porque ao invés de estar orando, pensando a Deus, a gente está pensando na conta que a gente tem que pagar, pensando na comida que a gente tem que comprar, pensando em coisas materiais. É essa a vontade dos arcontes. Eles querem que nós fiquemos totalmente ocupados 24 horas por dia. Seja ocupados com o passado, com mágoa, ressentimentos, seja preocupados com o futuro, com ansiedade pelo que vai acontecer e nunca no presente. Mas Deus está no presente. Deus ele não está no passado e Deus não está no futuro. Tá? Deus está no aqui e agora. Então, a ideia do inimigo é te manter no passado. E as pessoas vivem no passado, elas pregam o passado, ficam pregando coisas que Davi fez lá e colocar aí, não, mas Deus está aqui. Dentro de você, aqui agora, na sua respiração. Quando você vai para a praia e você vê as ondas do mar batendo, Deus está ali. Está num parque, na natureza. Você quer ver Deus? Vai na natureza. Vai para fora quando tem aquela lua maravilhosa. Esse dia estava aquela lua, super lua, né? E eu acho lindo. Eu vou fazer uma caminhada e fico olhando assim, pensando como Deus é lindo, como o Espírito Santo é maravilhoso. E é aquilo que é você sentir a grandeza de Deus. E aquilo não é Deus. Mas através da natureza, do que é visível, você começa a acreditar nas coisas invisíveis. Então, às vezes, olhar para o céu, para as estrelas e pensar na imensidão de tudo isso, que tudo isso, mesmo que a gente pode ver através de qualquer telescópio mais poderoso, ainda não é nada comparado à invisibilidade, aquilo que está invisível. Então é isso. Mas se você ficar preso às coisas materiais, seja na prestação do carro, seja num carro que você quer, seja num iPhone, seja numa mulher, seja num homem, ficar só pensando nessas coisas, sabe, sobrecarregar, você nunca tem tempo para o Espírito Santo e ele vai se afastando de você. Porque o Espírito Santo, ele sempre estará com você enquanto você estiver aberto a ele. Por isso que ele fala, você tem que estar carente enquanto é possível você estar carente. Porque enquanto é possível você preencher, o Espírito Santo te preencher. Mas vai chegar uma hora que não vai ser mais possível ele te preencher, que ele já vai esperar que você esteja preenchido. E se você não estiver cheio, ele não vai te encher mais e você vai ficar vazio. Porque uma árvore, ela tem que dar fruto. Então você lê, você já tem anos que você busca Deus, fala que aceitou Jesus, que conhece, mas você não lê para entender e conhecer quem é Cristo. Você não começa a buscar a glória de Deus, a frutificar, ajudar as pessoas, a amar as pessoas da maneira correta. E aí Deus vem um ano e vê que você não deu fruto. Vê um ano e vê que você não está cheio do Espírito Santo. Vê 3 anos e ele fala, vou cortar essa árvore que não dá fruto. E aí você fica uma árvore vazia, jogada no fogo e não tem. Então aquele que é morno, Jesus fala que vai vomitar da boca. Então ou você é frio ou você é quente. Não dá para ser morno. E quem que é morno? Quem que é morno é quem fala que crê em Jesus, mas na realidade não faz as obras de Cristo. Na realidade não conhece Jesus de verdade. Tá um pé na religiosidade, no judaísmo, um pé na espiritualidade do cristianismo. E Jesus não é religião. Jesus é espiritualidade. Jesus é espiritual. Jesus é luz. Não é religião. Tá? Obrigado, Emerson. Que Deus abençoe você e sua família também. Então, esse conhecimento que nós devemos ter é isso. Aqui eu não falo de religião. Não estou falando, olha, você tem que dar o dízimo para você ser cheio do Espírito Santo. Você tem que dar uma oferta, tem que comprar meu livro para ser cheio do Espírito Santo. Não, você não tem. Você tem que usar tal roupa para ser cheio do Espírito Santo. Não. Aqui eu falo, você tem que olhar para dentro de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ficar sozinho. Você tem que buscar ir na natureza, meditar, ter atenção, parar de viver na ansiedade, no passado, no futuro. Sabe? Jesus fala, não fique ansioso por coisa alguma, mas busca o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É quando o Espírito Santo reina dentro de você. Ele não é o rei? E o rei tem que ter um reino. E onde ele vai reinar? Dentro de você, não é fora. Não é um reino externo. Tá? Isso, amiga. Dorme, acorda e passa o dia pensando em Cristo. Isso é estar cheio do Espírito Santo.
E ele fala assim: mas eu respondi e disse-lhe: Senhor, podemos obedecer-te se quiseres, pois abandonamos os nossos pais e as nossas mães e as nossas aldeias e te seguimos. Concede-nos, portanto, que não sejamos tentados pelo diabo, o maligno. Tiago falou isso para ele. E Tiago falou assim: meu, a gente já largou tudo. Eu larguei pai, mãe, o Senhor mandou eu largar meu pai, minha mãe, minhas aldeias, sabe? Que imagina, a gente fala que segue a Jesus, a gente fala que ama Jesus, mas o que você largou por Jesus? O que você teria coragem de abandonar? Será que você teria coragem, igual Tiago, igual Pedro, Jesus falar assim, ó, só Jesus nem falou para eles quem ele era. Ele chegou lá na beira do rio, do mar, lá não lembro, e eles estavam pescando. Aí Jesus olhou para eles e falou assim: vem, me sigam, que eu vou transformar vocês em pescadores de almas e não de peixes mais. Aí eles, está na Bíblia, eles enrolaram as redes deles, guardaram lá e foram seguir Jesus. Eles não conheciam Jesus, talvez ouviram falar, Jesus tinha acabado de ser batizado lá no Jordão, depois falou e não seguiu. Mas eles largaram tudo, porque eles ouviram a voz de Jesus e Jesus deu uma promessa para eles, falou: vamos pescar homens ao invés de pescar peixes, e foram. E eles passaram 3 anos e meio fazendo isso. E viram Jesus morrer, viram Jesus curar muita gente, colocar, mas depois viram Jesus morrer. E depois Jesus ressuscitou. E aí isso aqui, Jesus está falando para eles 550 dias depois que ressuscitou. E ele abandonou eles por esses 550 dias. Eles viram ele sumir, depois ele aparece de novo. E aí Tiago olha e fala assim: Senhor, eu posso até te obedecer se o Senhor quiser, porque eu abandonei tudo. Ele abandonou. Você teria coragem de abandonar? Se eu falasse para vocês: olha, abandona seu pai, sua mãe, todo mundo e me siga, vem para cá me seguir, você não ia, porque você ia falar: esse cara louco aí. Imagina, eles nem conheciam Jesus, apareceu Jesus e fala aí. Isso é a comunhão, e entender quando o Espírito Santo escolhe. E Jesus, ele escolheu os 12, porque os 12 não eram alguém que ele escolheu aquele momento. Mas esses 12, eles foram escolhidos desde a fundação do universo. Aqueles 12, eles foram enviados aqui para a Terra. As centelhas de luz deles foram enviados para a Terra antes de Jesus, para que eles auxiliassem Jesus no caminho. Não foi Jesus olhou ali e escolheu eles. E você, Jesus não te escolheu agora. Se você está ouvindo essa live, se você está buscando Jesus, se você busca desde antes da fundação do universo, Jesus já escreveu o seu nome, já te escolheu lá e você já existia lá, junto dele. E a única coisa que ele fez foi te lançar aqui nessa terra, dentro desse corpo. Você é uma centelha de luz que ele colocou aqui para que você desse fruto, para que você fizesse aquilo que ele fez, continuasse a obra que ele fez, que é libertar as almas desse mundo tenebroso, desse poder das trevas do diabo. Então, ele falou: eu vim fazer as obras do meu Pai. E as obras do meu Pai é o quê? Destruir as obras do diabo. Eu vim para destruir as obras do diabo. E o que é a obra do diabo? A obra do diabo é esse mundo. Esse mundo jaz no maligno. E é isso que as pessoas não compreendem. A compreensão disso é você entender que esse mundo não é de Deus, esse mundo é do maligno. Jesus falou: eu vim destruir as obras do diabo, as obras que é esse mundo. E aí o que você vê é isso. E quando ele fala que, Tiago fala: eu abandonei tudo, eu posso te obedecer, mas concede, portanto, que eu não seja tentado pelo diabo, o maligno. E aí Jesus fala para ele: qual o seu mérito? Se você faz a vontade do Pai e não te é concedido como um presente dele, você ser tentado por Belial. Mas depois de você ser tentado, se você escolher
por iniciativa própria, servir ao Pai, obedecer ao Pai, eu digo que o Pai irá te amar, Ele irá amá-lo, porque você escolheu seguir a Ele por iniciativa própria. Entendeu? Então, porque ele fala, pois o bem não irá entrar nesse mundo. E ele fala, se você considerar quanto tempo o mundo existiu e quanto tempo o mundo existirá, você entenderá, compreenderá que a sua vida é apenas um dia e o seu sofrimento equivale a apenas uma hora, comparado ao que o mundo existiu. Então ele fala, e portanto ele existirá depois de você. Você descobrirá que sua vida é um único dia e seus sofrimentos uma única hora, pois os bons não entrarão no mundo. Despreze a morte, portanto, e pense pelo resto da vida. Lembre-se da minha cruz e da minha morte e você viverá. E aí Tiago fala assim, mas eu respondi e disse-lhe, Senhor, não nos fale da cruz e da morte, porque estão longe de ti. Porque já tinha passado 550 dias que ele ressuscitou. E aí o Senhor Jesus respondeu assim e disse, em verdade eu te digo, ninguém será salvo a menos que creia na minha cruz. Mas aqueles que acreditaram na minha cruz, deles é o reino de Deus. Então acredite na cruz de Cristo. Acredite na morte de Cristo. Portanto, tornem-se buscadores da morte, ele fala, como os mortos que procuram a vida, porque aquilo que procuram lhes é revelado. E o que há para os perturbar? Quanto a vós, quando examinardes a morte, ela vos ensinará a eleição. Em verdade vos digo que nenhum dos que temem a morte será salvo, porque o reino pertence àqueles que se matam. Tornem-se melhores do que eu, tornem-se como filho do Espírito Santo. Então aqui ele fala assim, porque o reino pertence àqueles que se matam, àqueles que se dispõem à morte. Mas aqui não é somente a morte física, aqui é a morte para o mundo, é você morrer para o mundo, você renunciar a tudo. E você não ficar com medo mesmo, da morte física mesmo. Porque todo mundo fala assim, eu sou crente, eu sou cristão, eu vou ser salvo, eu já sou salvo. Mas a pessoa tem um medo de morrer como se não fosse salvo, porque ela pensa que não vai ter a salvação. Ela pensa, nossa, eu vou morrer, o que vai acontecer comigo? Eu não sei se eu vou para o céu ou não, então deixa, quanto mais eu viver, melhor. E Jesus aqui ele fala, você tem que ser um buscador da morte. E o que é buscar a morte? É fazer o que Jesus fez. Boa noite, Romélia. É fazer o que Jesus fez. Jesus ele buscava a morte. Ele sabia que se ele pregasse, ele seria morto. E aí você acha que ele parou de pregar? Não, ele pregou mais. Falaram assim, se você for para Jerusalém, você vai ser morto. E para onde ele foi? Para Jerusalém. Então, o nosso problema é o medo. O medo é o poder dos arcontes sobre nós. Então, quando você para de ter medo, os arcontes param de ter medo sobre você. E qual é o pior medo de um homem, da humanidade? É o medo da morte. A única coisa que é certa na vida é a morte. E aí você fica com medo, porque você não sabe se vai ser amanhã, se vai ser depois, se vai... E você fala, se eu falar isso, a pessoa pode me matar. Se eu falar isso, eu vou morrer. Se eu pregar, eu vou morrer. Se eu falar de Deus para esse fulano, se eu viver uma vida, se eu renunciar a isso, eu morro. Se não... E aí você fica sempre assim, se eu comer isso, eu vou morrer, que eu estou doente. E quando você busca Jesus, você tem que entender que você passou da morte para a vida já. E não é uma ressurreição do corpo, não é o seu corpo que vai ressuscitar, mas é a sua alma, é o seu espírito. E o que eu expliquei nessa live hoje é isso, é que você tem que, para ser salvo, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você não vai ser salvo por um convite de Jesus. Jesus não vai vir e te escolher, você vai ser salvo. E você já é, porque, como eu disse, dos discípulos, ele já escolheu os discípulos antes da fundação do mundo, antes dos discípulos virem para cá. Então Jesus já escolheu você antes de você vir para esse mundo. Então o que você vai fazer só é despertar.
despertar para a sua natureza divina, entender que o Espírito Santo tem que estar dentro de você e você é um com Deus, e você pedir para Ele e você ser cheio dele e tirar a razão da sua mente. Para de viver pela razão. Começa a viver pelo Espírito. Fala, Espírito Santo, tu tem que ir para sentiu a intuição. Você ouviu a voz do Espírito Santo falando para você, segue esse caminho, vai, sem medo da morte, sem medo do que pode acontecer. Não fica raciocinando, racional. Ai, mas e se eu for para lá, e se eu fizer isso, se eu falar com tal pessoa, e se eu fizer isso, pode acontecer? Não, mas se for uma vontade de Deus, você tem que fazer. E é isso que é andar com Deus, tá? Gente, eu vou desligar essa live, já 11 horas, amanhã eu trabalho cedo, mas foi muito bom, espero que tenham aprendido alguma coisa, tenham buscado, e aprender sobre Jesus é tudo de bom. Então busquem o Espírito Santo através da oração, sozinho, uma meditação, clame, vem Espírito Santo, me encha, vem Jesus, me encha, e você vai alcançar a gnose. Gnose é o conhecimento divino, que você é a centelha de luz. E esse livro que eu li é o Apócrifo de Tiago, tá? Tem o link na bio também, para quem quiser, tem várias opções, ou você pesquisa na internet, você acha algum PDF ou Word de graça também, Apócrifo de Tiago, é muito legal. Boa noite e durmam bem. Deus abençoe todos, em nome de Jesus.